Muito boa tarde para você, Piotr. Boa tarde para você que nos acompanha. Vamos ficar de olho ainda na fala do ministro Alexandre Silveira. Daqui a pouco jogamos para o debate. Vamos lá ao vivo. A ONS imediatamente agiu, modulou a carga da energia que estava chegando para o sul, centro-oeste e sudeste, e foi isso que fez com que a carga fosse reduzida e alguns locais tivessem perda energética. Essa perda energética, portanto, não se deu graças à ocorrência de lá, mostrando a velocidade com que a resposta foi dada para poder proteger o sistema. Mas o fato é que perdeu o norte e o nordeste, tiveram uma perda abrupta no sistema, e agora as causas apontadas nós vamos usar para poder ainda melhorar mais ainda o nosso sistema nacional, que já, volto a dizer, o Sistema Interligado Nacional é um dos mais modernos do mundo. Débora Cardoso, TV Record. Olá, ministro, tudo bem? Olá, ministro, tudo bem? Seguinte, a gente recebeu as notas de que o sistema foi restabelecido, mas não foi restabelecido em todas as regiões, né? Alguns lugares, como Salvador, ainda demorou para ter restabelecimento e tudo mais. Como é que funciona isso com as distribuidoras? Como é que ficam as regiões que ainda estão com instabilidade no recebimento de energia? E explicar um pouco melhor essa parte. O sistema de alta tensão, que é o sistema de despacho por parte da ONS, foi completamente restabelecido exatamente às 14h49. É claro que uma ocorrência dessa magnitude, as distribuidoras que fazem a conversão da alta tensão para média e baixa tensão para atender os usuários de energia, tem que fazer algumas adaptações imediatas nas suas subestações. Então, portanto, demora algum tempo para o restabelecimento chegar em 100% dos consumidores de energia do Brasil. Nós esperamos, não temos dados exatamente porque são muitos pontuais, mas nós temos a expectativa de que até no final da tarde 100% dos consumidores de energia estejam restabelecidos. Mas o fato ocorrido hoje às 8h29 da manhã, ele foi completamente restabelecido às 14h49. Rafael Bittencourt, Valor Econômico. Ministro, qual o prazo que vocês trabalham para que tenham uma apresentação de um relatório com informações mais completas, né? E se isso deve gerar algum tipo de sanção no caso de for percebida que as empresas, as concessionárias que atuam nessas linhas onde foi percebida a falha, né? Teve algum tipo de responsabilidade sobre isso? Se detectada a responsabilidade, com certeza as sanções serão aplicadas. Por isso, o nosso cuidado, o nosso zelo com o setor energético brasileiro nos levou, além do pedido imediato de apurações por parte da ANEEL e da ONS, nos levou a pedir também ao Ministério da Justiça que instaure um procedimento para nos ajudar na apuração desse evento. Em consequência, volto a dizer mais uma vez, do contexto que vem acontecendo esse ano, desde a derrubada das torres no princípio do ano. Carolina, TV Band. Boa tarde, ministro. Eu fiquei com uma dúvida, o senhor falou de 2 eventos concomitantes, né? Ou seja, ao mesmo tempo ali. Não existem mecanismos de segurança, de defesa que poderiam identificar isso, porque se acontecem 2 eventos de grande porte ao mesmo tempo, qual é a garantia de que isso não vai se repetir em outro momento? Como que o senhor pode, né? Porque o senhor falou que é um dos sistemas mais seguros do mundo, então 2 eventos ao mesmo tempo chama a atenção, né? Então, o que pode ser feito, o que poderia ter sido feito? Já tem alguma conclusão sobre isso? É exatamente isso que a pergunta já nos ajuda a responder. 2 eventos ao mesmo tempo demonstram que nosso sistema, trabalhando em N-1, ou seja,
precisa de que haja 2 eventos. Nós temos alguns exemplos que nós trabalhamos, que o sistema trabalha inclusive em N-2. Por exemplo, quando vai ter o Réveillon do Rio de Janeiro. Aí a ONS estabelece um sistema de contingência e a transmissão passa a trabalhar em N-2, o que faz com que a gente trabalhe com tripla redundância. Nós trabalhamos, é como se nós houvéssemos, hoje, trabalhando no dia a dia em N-1, nós temos 2 estradas. As 2 têm que terem acidentes nas 2 juntas, para que ocorra uma interrupção do tráfego. E em momentos mais drásticos, onde a gente precisa de estressar o sistema, nós acionamos N-2, que nós trabalhamos com 3 estradas. Então, ou seja, é um sistema seguro, é um sistema moderno. Nós estamos, inclusive, aí respondendo como que nós vamos fortalecer ainda mais o nosso sistema. Uma das primeiras providências que tomamos foi iniciar um processo de rápido planejamento para concluir os projetos e poder fazer os leilões de linha de transmissão que permitissem a gente fortalecer e robustecer o sistema de transmissão nacional e também os investimentos em energia limpa e renovável, em especial os investimentos em eólica e energia solar no Nordeste brasileiro. O primeiro leilão ocorreu mês passado, todos acompanharam, com a participação de mais de 40 players, mais de 20 players internacionais e 20 players nacionais, leilões de 16 bilhões de reais, foram contratados por 50% de deságio, ou seja, o consumidor brasileiro teve a vantajosidade de ter contratado por 50% de deságio essas linhas de transmissão, o que vão permitir a robustez ainda maior do nosso sistema de transmissão. E mais 40 bilhões de reais estão planejados para até março do ano que vem. Então, são investimentos extremamente robustos, extremamente importantes, fundamentais e imprescindíveis para que o Brasil seja, como eu tenho absolutamente certeza que vai ser, o grande protagonista da transição energética no mundo. Mas levando em consideração sempre aquilo que eu digo, em primeiro lugar, a segurança energética nacional. E essa segurança está garantida exatamente porque nossos reservatórios estão cheios, nós estamos com um sistema bem planejado, estamos com estabilidade no sistema, e o que aconteceu foi um fato superveniente e que nós queremos agora ter pormenorizado, mas cuidadosamente, criteriosamente, com todo critério, ter a causa efetiva do que aconteceu hoje. Por isso nós estamos trabalhando em conjunto com outros ministérios. Eric Rianelli, Globo News. Olá, ministro. Boa tarde. Pessoal, estamos de volta aqui ao nosso estúdio. Você acompanha, então, a fala do ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, sobre o apagão que atingiu 25 estados e o Distrito Federal nesta terça-feira. Só o estado de Roraima que não foi atingido porque não está interligado ao sistema nacional. É muito bom deixar isso claro. Muito boa tarde para você que nos acompanha. Bem-vindo e bem-vinda mais uma vez. A gente já vai jogar esses temas todos para o debate com Gustavo Segré, que segue em Buenos Aires. Boa tarde, Segré. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Gani, Piperno e a nossa queridíssima audiência desde Buenos Aires. Alan Gani, bem-vindo. Boa tarde, Evandro, Segré, Piperno e todos que nos assistem. Fábio Piperno, é muito bom tê-lo aqui mais uma vez. Boa tarde, senhores. Um grande abraço a todos. Eu já quero jogar para vocês que nos acompanham uma das principais falas do ministro de Minas e Energia, que inclusive já está na nossa tarja. O que disse Silveira: a privatização da Eletrobras pode ter feito mal ao sistema. E eu vou trazer até uma parte da fala dele aqui. A minha posição é de que a privatização fez mal ao sistema. O braço operacional do setor elétrico, que era o sistema Eletrobras, realmente os brasileiros perderam muito com a privatização. De que forma que isso, neste momento, ajudaria a resolver ou a explicar o problema do apagão no dia de hoje, hein, Alan Gani? Absolutamente nada. O que ele está fazendo é trazendo para o jogo político, criando uma narrativa. Até porque é super contraditório o discurso dele. A privatização da Eletrobras não é algo que começou no governo Jair Bolsonaro, começa ainda no governo Temer. E ele elogia
o Sistema Nacional de Energia, o ONS, esse sistema interligado que não inclui aí o estado de Roraima. Então, como é que esse sistema que ele herdou, inclusive do governo Bolsonaro, inclusive do governo Temer, ele funciona tão bem e a privatização da Eletrobras atrapalhou? Ele está criando uma narrativa e essa narrativa vai ao encontro da pressão política que o presidente Lula faz, o desejo dele de estatizar novamente a Eletrobras. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar de que forma que essa pressão política pode ter interferido na renúncia de Wilson Ferreira Júnior, que deixou o cargo de presidente da Eletrobras no começo desta semana. Mas, Fábio Piperno, eu gostaria de discutir com você se, de fato, a privatização seria um problema ou apenas um discurso do ministro Alexandre Silveira, a exemplo do que fizeram outras autoridades e parlamentares também alinhados com o governo hoje. Mais uma vez, boa tarde, Evandro. Veja, ele disse que solicitou todas as informações ao Operador Nacional do Sistema, ONS, e que isso deverá ser feito em 48 horas. Muito bem. Se os técnicos vão fornecer essas avaliações em 48 horas, eu acho que agora é um pouco prematuro para tentar se justificar de forma ideológica a respeito das razões do sistema ter falhado. O sistema é robusto, mas de tempos em tempos, a cada 2, 3 anos, o Brasil, infelizmente, enfrenta algum apagão, que às vezes é mais demorado, às vezes ele tem solução mais rápida, como felizmente aconteceu hoje. Só que ainda é muito prematuro para se apontar para qualquer que seja o ator envolvido nisso, porque não se tem ainda informações técnicas para respaldar esse tipo de avaliação. Segre, qual é o risco de enfiar no meio de um discurso para explicar um apagão no Brasil a privatização da Eletrobras? Lamentável. E olha, cada vez que eu escuto o Piperno com seus argumentos, mais é a defesa que eu faço quando alguém critica ele. Porque você sabe que é uma questão besta, vou dizer educadamente, besta, indicar que o problema foi da Eletrobras. Imagina, só faltava dizer que Roraima não teve problemas porque depende da energia da Venezuela. Mas vamos avaliar um pouquinho mais em um contexto sistêmico, mais de cima, olhando o problema em si. Quando a gente faz a verificação de geração de energia, a grande parte da energia brasileira é hidroelétrica. E lembro claramente a construção da maior usina hidroelétrica do mundo, Belo Monte, que quando você avalia o conteúdo de custo, não permite recuperar o custo toda a existência da Belo Monte, sem contar 140 milhões de corrupção na construção da usina. E aí tem outro conteúdo. O presidente Lula, nesse momento, está em Paraguai. Já terminou o acordo da Itaipu entre Brasil e Paraguai. E tem que ser renegociados de novo os acordos para ver o valor, o custo que vai pagar o Brasil pela energia que importa do Paraguai. Não é muita casualidade, justamente no momento em que tem que ser negociado e que o presidente está em Paraguai, essa questão. Não estou dizendo que foi de propósito, de jeito nenhum. Mas é uma questão que vincula uma coisa com a outra, porque não tem nada a ver a privatização. Teria sido muito pior se fosse estatizada, porque estatizada todos nós pagamos. Se tiver uma multa, quem paga é o que concessionou, quem pegou essa privatização. Então, eu lamento uma fala do ministro jogando a culpa numa privatização, sendo que tem um monte de coisas que o Estado pode fazer para melhorar a vida energética das pessoas e não faz. Bom, eu quero até trazer para vocês que durante a manhã de hoje, Sul, Sudeste e Centro-Oeste já tiveram a energia elétrica restabelecida por completo. Aí faltavam Norte e Nordeste, que até o final desta tarde também tiveram o fornecimento normalizado. Algumas cidades apenas, segundo o Operador Nacional do Sistema, podem ter algum tipo de falha, mas na maioria a luz voltou para todos. E aí eu quero entender de vocês também se essa situação que a gente acompanha hoje e que já acompanhamos mais de 3 vezes em anos passados, expõe algo sobre o nosso sistema, sobre aquilo que precisa ser feito e sobre uma possível precariedade que temos
no fornecimento de energia elétrica aqui no Brasil, Gani. Eu acho que o Piperno tocou num ponto interessante, que por mais que o sistema seja robusto e não é fácil você interligar 25 estados mais o Distrito Federal, ele precisa passar por algum tipo de modernização. Porque esses apagões, eles são frequentes, né? Aí de 2 em 2 anos, quem não lembra aí do apagão de 2001, e o que chama atenção nesse caso, Evandro, é que a gente está no inverno, então não tem uma demanda tão grande por energia devido ao calor, né? Ar-condicionado, por exemplo. Os reservatórios estão abastecidos, como o próprio ministro contou. Exatamente, né? Quer dizer, a oferta de energia ela está elevada, os reservatórios cheios, e a demanda ela não está alta, pelo contrário, tem uma desaceleração da atividade econômica. Então, se isso aconteceu nessas condições ideais de temperatura e pressão, você imagine numa situação de um calor muito forte ou de um crescimento econômico, que a questão energética pode limitar, sim, o crescimento econômico, ou numa escassez de chuva. Então, tem que ter aí algum tipo de modernização, sim. O ministro de Minas e Energia fala que um dos problemas identificados foi no Ceará, nordeste do país, e agora estão trabalhando para trazer também informações sobre o segundo ponto que teria provocado esse apagão aqui no país. Você entende que isso mostra ou indica alguma coisa para as autoridades do país sobre a necessidade de se modificar ou de se melhorar o sistema no Brasil, hein, Piperno? Veja, uma vez o país, ou pelo menos grande parte do país, sofreu com um apagão por conta de um problema ocorrido no Paraná, né? Umas linhas de transmissão no Paraná. Eu não sou técnico, mas, de qualquer forma, é um sistema que está todo interligado. Se a gente está falando em sistema, se acontece algum dano, alguma pane em um pedaço dele, então há grande chance de que isso se reflita pelo sistema todo. E muitas vezes a quebra de fornecimento, por exemplo, como no Sudeste, no Sul e também no Centro-Oeste, que estão um pouco mais distantes do Nordeste e do Norte, onde aparentemente os problemas aconteceram, muitas vezes é uma medida que se toma o operador nacional do sistema exatamente para não colocar em pane todo ele. Isso. Então, não necessariamente significa que aqui nessas regiões houve algum problema, mas sim houve uma medida para tentar segurar o problema que foi provocado em outra região, Piperno. Exatamente. Então, às vezes, um problema muito pontual, ele impacta o país todo. Veja, esse sistema ele vem sendo modernizado com o tempo. O do Brasil é mais difícil do que quase todos os países do mundo, porque a gente está falando de um país, continente interligado. É diferente o Reino Unido, que não tem nada a ver com o da Alemanha, que não tem nada a ver com o da França, por exemplo. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, cada um tem o seu, cada estado. Agora, veja, o que acontece hoje, o Segré lembrou muito oportunamente, né? História da conversa do Lula com o presidente do Paraguai, porque o contrato acaba agora. Sim. O único ministro do governo que, de fato, tinha que estar lá no Paraná, aliás, lá no Paraguai, conversando hoje, foi exatamente o das Minas e Energia. Sim. Que viajou para lá e teve que voltar. Sim, voltou porque é ele que tem que participar dessa negociação da renovação do contrato de Itaipu. Agora, veja, as teorias da conspiração servem para todos os lados. Então vai ter gente que vai dizer, mas agora que o governo está acabando o contrato com o Paraguai, então pode ser que tenha a ver com isso aí. Fala e joga pro outro. E a privatização da Eletrobras, que também foi jogada pelo ministro, não poderia ser também um lado dessa teoria da conspiração? Aí é o outro lado da teoria da conspiração. Tanto que, por exemplo, gente como o Ciro Gomes, em quem, enfim, já cheguei a declarar voto algumas vezes, fala, olha, a responsabilidade é do Lula. Porque o Lula tinha já que ter revisto a privatização. E muita gente, inclusive a esquerda, vai por esse mesmo caminho. Sim. A direita fala, não, mas viu só, o Lula queria reestatizar esse negócio. Então, os dois lados têm argumentos que, por enquanto, do ponto de vista técnico, não tem a menor comprovação, porque a gente não tem nenhum relatório do operador nacional do sistema para ver quais são as possibilidades. E outra narrativa que vem aí, não tenho a menor dúvida de que precisamos da energia da Venezuela. Por mais que não tenha absolutamente nada a ver, mas vão emplacar essa narrativa para intensificar compras de energia da Venezuela. Ministério de Minas e Energia vai colocar Ministério Público e Polícia Federal nessa história, Segré. Você acha que eles podem trazer as explicações que a gente precisa, inclusive para identificar se o operador nacional do sistema, de alguma forma, tente fazer modificações no sistema de fornecimento de energia elétrica em todo o país?
toda investigação que permita que a população viva melhor é válida. Não interessa a ideologia, não interessa o assunto. Me parece bom que seja investigado o que aconteceu. Um amigo que entende de energia me falou que grande parte do sistema brasileiro está no que eles denominam em série, um atrás do outro. Então, quando corta o fornecimento de um, apaga o restante da linha. A diferença de outros que está em paralelo. Então, quando tem um corte em um lugar, o resto fica preservado. Mas essa situação de investigação é válida, sobretudo para ver se se tratou de um erro, de uma omissão ou de algo que foi propositalmente para fazer dano à população. Então, tá certo, tem que investigar mesmo, eu concordo.